Marítimo na TSF, boa tarde, tenham um bom ano de 2023. Hoje vamos falar de futebol feminino e conhecer melhor a nossa briosa atleta Pamela Dutra mais à frente nesta edição. Domingo há duelo de Leões nos Barreiros, o Marítimo recebe o Sporting às 18 horas, 6 da tarde no nosso estádio. A nossa equipa B joga com a Camacha no Imaculada Conceição. O jogo é este sábado às 15 horas. Os nossos juniores jogam na Choupana, sábado à 1 da tarde com o Clube Desportivo Nacional. A equipa feminina joga em Braga com o Sporting local para a Liga BPI. O jogo tem início marcado para as 15 horas também neste sábado. Pamela Dutra, pelo segundo ano na Madeira, como é que está a ser e a decorrer esta experiência? Bom, está sendo bem produtivo, como você disse, o segundo ano. Novas experiências, novos aprendizados e muita luta pela frente. Pamela, quando preparava esta entrevista percebi que era de São Paulo, certo? Sim. Como é que é estar a viver numa cidade do Funchal com 150 mil habitantes e São Paulo, uma cidade com milhões e milhões de habitantes? Eu sou do interior de São Paulo, então a cidade também é um pouco menor, mas ainda assim muito habitada, podemos dizer assim. E está sendo algo muito bom, a ilha é perfeita, né? Tem todo o seu valor. As pessoas são muito calorosas, são boas pessoas, me receberam muito bem e até hoje sou muito bem recebida aqui na ilha, me tratam muito bem. E os brasileiros também são muito calorosos. Sim, tem seu valor também. Há pouco dizias que, em off, que está calor no Brasil, nomeadamente em São Paulo. Vivemos o tempo do Natal. Qual é a diferença, a grande diferença do espírito natalício de São Paulo para a Madeira? É o que eu costumo brincar com as meninas, né? Lá no Brasil a gente passa a virada de ano novo de chinelos, shorts e t-shirts, e aqui a gente tem que passar com um casaco, no frio. É diferente essa. Em termos da comida, o que é que se come ali pelo Natal em São Paulo? Peru, até uma vez ou outra tem bacalhau, o famoso bacalhau de Portugal, né? Que eles tentam imitar lá no Brasil. Mas essas coisas assim, carne pernil, mas assim, não tem uma carne com vinho e alhos, por exemplo, não tem lá. E é uma dinâmica um pouco diferente. Pamela, como é que foi o contacto com a família? Hoje com o WhatsApp, com as redes sociais, é tudo mais fácil? Sim. Bom, eu passo a virada praticamente no telemóvel, né? Falo com eles diariamente, mas assim, nessas datas mais especiais, a gente faz a chamada de vídeo e assisti os fogos no Funchal e mostrei para eles também, para eles verem um pouquinho do espetáculo que é aqui. Estar longe da família é a principal dificuldade? Com certeza. São momentos difíceis, né? Acho que o momento, por exemplo, que o Marítimo passa hoje no futebol feminino é um momento que necessita um pouquinho mais de cuidado, principalmente da parte psicológica, e a minha família que dá todo esse suporte. Então, é um momento que eu tenho que me agarrar um pouquinho mais a eles e ver de onde que vem toda a minha força para continuar lutando aqui. O que é que diz a tua família? Para lutares, seres forte? Sim, eu tenho que fazer valer a pena cada segundo que eu estou longe deles. Então, cada treino, cada disputa, cada segundo que eu estou aqui na Ilha da Madeira, tão longe deles, tem que valer a pena. Esta Liga BPI, a principal liga do futebol português em termos de futebol feminino, cada vez está mais competitiva? Sim, com certeza. É algo que nós já esperávamos, né? O futebol feminino está crescendo aqui em Portugal e todas as equipes têm essa noção e estão investindo para isso. Da época passada para essa, houve um grande investimento dos clubes. Todos os clubes estão almejando a primeira colocação. Está tendo várias surpresas durante o campeonato. Então, isso é maravilhoso para o futebol feminino, porque acaba fomentando a modalidade e nós podemos ter mais oportunidades. Então, esse crescimento e toda essa valorização do futebol feminino é algo muito benéfico. Como é que funciona o futebol feminino lá no Brasil? São ligas também, escalões? Sim, temos o Campeonato Brasileiro, temos os campeonatos regionais, que são fortes, por exemplo, os estaduais, Campeonato Paulista, Carioca,
e assim por diante. Então, e também agora tem uma taça do Brasil. Tínhamos antigamente a Copa do Brasil, que é como se fosse as taças de Portugal, e é algo que também está fazendo com que a modalidade cresça bastante lá no Brasil. A diferença do futebol brasileiro para o futebol feminino português? Bom, acredito mais na questão de formação, né? O Brasil, as equipes brasileiras têm investido nas formações e isso tem gerado bastante frutos para essa nova geração. Estão colhendo isso agora. Então, tem meninas de 11, 13, 15 anos que já estão vindo mais completas para as equipes superiores e isso ajuda com que a rivalidade, o crescimento e a competitividade dentro da modalidade cresça. E isso faz com que seja visto isso dentro dos jogos, né? Uma melhor técnica, uma melhor adaptação durante o jogo, estratégias melhores. E Portugal está seguindo esse caminho. Agora equipes estão investindo nas bases, nos escalões júniores, e isso vai gerar frutos para Portugal, com certeza, até mesmo para a seleção nacional. Pama, quando projetei este Marítimo na TSF, disse que íamos conhecer um pouco melhor desta atleta do Marítimo que se chama Pamela Dutra. Como é que começas a jogar futebol e porquê? Bom, eu sempre digo que é por causa do meu irmão. Tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho que eu, e os meus primos. E eles saíam para jogar futebol e eu queria ir atrás. É quase sempre assim. Sempre. Então, como a diferença de idade era pouca, eu ia atrás deles, ia jogar com eles na rua. O futebol no Brasil praticamente nasce disso, né? De um futebol de rua. Um futebol, por isso que a gente fala bastante sobre a ginga brasileira. É daí que cresce tudo isso, essa vontade, essa habilidade, essa técnica de jogar nas ruas, descalça. Então, eu nasci disso, do futebol de rua. E, aos poucos, fui me adaptando ao futsal e depois ao futebol de campo. E comecei jogando no primeira equipe de futebol de campo no São José, que é uma equipe bem conhecida no Brasil. Muitas vezes campeã de Libertadores, campeã mundial em cima do Chelsea. Então, e há campeonatos assim para as meninas mais pequenas? Não, foi... Tipo infantis, iniciados? Eu comecei na Júnior Sub-15, okay, com 15 anos, e aí fui crescendo dentro do São José e tinha a equipe profissional. E eu pude ver com 15, 17 anos as meninas serem campeãs de tudo isso. Então, muitas vezes eu era chamada para treinar com um escalão superior. E aí isso fez com que eu ganhasse um pouco mais de experiência. E aí o amor pelo futebol só foi crescendo, né? É uma paixão, o futebol. Faz parte de ti. Com certeza, faz. Tá no sangue. Olha, diz-me uma coisa. Havia uma mentalidade, hoje já não há, ou pelo menos não há essa forte mentalidade de que o futebol seria para rapazes. Hoje isso acabou. A tua família incentivou-te sempre a jogar futebol? Sim. Bom, eu não tenho o que reclamar sobre isso, muito pelo contrário. Fui muito privilegiada nessa questão, porque sempre tive meus pais comigo, sempre me incentivaram muito a jogar futebol, desde pequena. E foram e são meus maiores incentivadores. Desde pequena, minha mãe me levava para ir treinar. Como tinha que conciliar o futebol e a escola, eram tempos corridos, e ela sempre me ajudava, me levava aos treinos. E com isso a paixão foi crescendo não só dentro de mim, mas dentro deles também, de verem uma menina sonhadora, querendo conquistar seu espaço, seus sonhos. E tenho certeza que eles são muito orgulhosos de tudo que eu sou e tudo que eu me tornei através deles. Olha, e se tiver uma menina de 10 anos, de 8 anos, a ouvir o nosso programa e que queira jogar futebol, o que é que tu achas que deves dizer a ela para que ela não perca o foco do seu sonho e possa jogar futebol? Bom, primeiramente é isso, é falar para os pais delas que para eles incentivarem, para eles apoiarem o sonho delas, para não deixarem morrer isso dentro delas, para que isso cresça e evolua junto com elas e para elas continuarem sonhando, continuarem buscando oportunidade e que tenham sempre essa alegria em jogar futebol, se elas são felizes com a bola nos pés.
que elas continuem com esse sorriso no rosto, com esse brilho no olhar, continue cativando isso dentro delas, sejam felizes jogando, que isso é o principal. Acho que o que move essa paixão é a felicidade em estar lá dentro de campo e que isso cresça dentro delas. Atravessaste o Oceano Atlântico, qual é o teu objetivo pessoal em termos de futebol? Bom, quando eu vi a oportunidade no Marítimo, quando me abriram essa porta, eu vi uma grande oportunidade para expandir os meus sonhos. Às vezes a gente olha e pensa que está muito distante e as coisas simplesmente acontecem. Foi assim que aconteceu comigo no Marítimo. A oportunidade apareceu e eu consegui abraçá-la. Estar aqui faz parte dos meus sonhos, poder dizer que estou jogando futebol na Europa, em um outro país. Através do futebol eu estou conhecendo e conheci a Ilha da Madeira e isso é muito gratificante para mim, porque a ilha já tem um pedacinho do meu coração, né, esse paraíso, e poder jogar futebol na Europa é algo que já fazia parte dos meus objetivos pessoais. É claro que um atleta de alto rendimento sonha sempre mais, nunca está confortável. Então eu quero levar o maior das ilhas a ser um dos maiores times de Portugal, futebol feminino, e eu tenho isso dentro do meu coração. Crescer como mulher e crescer como atleta profissional, aqui dentro e fora. É claro que posso te dizer que eu olho para a camisa amarelinha, né? Olho para uma seleção brasileira e sei que hoje está um pouco distante, porque tenho mulheres competentes assumindo as posições, mas é algo que me motiva a trabalhar cada dia mais. Pamela, há pouco disse que atravessaste o Oceano Atlântico, és uma mulher de armas, com certeza. Quem é a Pamela para além do mundo do futebol? O que é que gostas de fazer? Bom, eu sou uma pessoa muito feliz, alegre. Gosto muito de estar com pessoas, de ajudar pessoas. Gosto de estar com a minha família, hoje possivelmente através da tecnologia. Mas eu gosto de me divertir, gosto de conhecer lugares, gosto de poder desbravar um pouquinho do mundo em si, gosto de ler, gosto de desenhar, gosto de assistir séries, filmes, gosto de... Disseste de cozinhar também? Cozinhar muito. Um arroz com feijão? Com certeza, e uma farofinha. Sim. Um dia passou o Fidel e espiou o Marítimo e ele dizia que não conseguia viver, era brasileiro, e não conseguia viver sem um arroz com feijão. É de extrema importância esse tipo de comida no vosso dia-a-dia? Pelo menos mata a saudade. Sim, faz parte da nossa cultura, né? Acho que é algo que eu cresci comendo e vivenciando esse ambiente de arroz, feijão, feijoada, uma carne... E isso faz parte da gente, então acabo fazendo com que a gente tire um pouquinho dessa saudade, né, de casa, uma comida mais brasileira. Mas estou aprendendo também, como muita massa aqui, aprendendo a comer as comidas que... E a carne em alhos e tal. Exato. Pamela, esta é a primeira edição de 2023 do Marítimo na TSF. Quais são os teus sonhos para este ano que agora se iniciou? Bom, o meu objetivo principal agora é colocar o Marítimo o mais alto possível dentro da tabela da Liga BPI. Ser feliz durante todo esse processo, nessa caminhada. Almejo chegar no final do ano satisfeita com todo o meu rendimento, sendo valorizada, sendo vista por qualquer outro clube, pela seleção, para que eu sinta que o meu trabalho esteja sendo valorizado, que toda a semente que eu tenho plantado eu possa colher no futuro. Acho que esse é o meu maior desejo, se sentir realizada e feliz durante todo o processo, durante todo o ano. És uma mulher de fé? Sim. O mundo vive uma guerra na Ucrânia, com a Rússia e em tantos outros países. Há problemas de fome, crianças que ainda morrem por não terem comida. Como é que o mundo pode resolver este problema de tanta gente a sofrer? Bom, acredito que não é só a fé, né? A fé em si não basta, acho que precisa de ação. Então, mundialmente, as pessoas precisam olhar para todas essas situações com mais carinho, com mais empatia,
não é? A gente tem situações específicas, como você citou, mas temos situações também ao nosso redor. Então, acho que, por exemplo, eu não posso te dizer que eu posso mudar a guerra na Ucrânia, mas eu posso mudar a vida de uma pessoa que está próxima a mim, que está ao meu lado. Então, eu acho que é assim que começa, com pequenas coisas, com pequenas ações. E se cada um fizer um pouquinho, a fome, a guerra, tudo isso, com muito amor, ela acho que tem solução. Terminamos da melhor forma. Tudo bom para ti, Pamela. Porto e Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.